Domingo passado, o pastor Marcos ministrou para nós aqui a respeito da nossa identidade. Fui muito edificado, lembrando, ele falou da nossa identidade em 3 aspectos. No aspecto natural, no aspecto funcional e no aspecto espiritual. E conhecer a nossa identidade, aquilo que somos diante de Deus, é algo muito importante. Mas muito importante também é a gente entender quem que é o Deus no qual nós passamos a conhecer a nossa própria identidade. É muito importante a gente entender esse Deus, e que a gente fala, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, bênção. Quantas coisas a gente pode falar de Deus aqui? A palavra de Deus nos ensina, nos revela, nos mostra tantas coisas a respeito do Deus, desse Deus poderoso. Mas a pergunta que eu queria trazer para os nossos corações, porque assim, como pastor, e temos muitos pastores aqui, a gente convive com muitas pessoas. A gente atende, a gente abençoa, a gente exorta, a gente chora junto com tantas pessoas. Pessoas que estão passando por dificuldades. E ao conversar com essas pessoas, a gente começa a perceber que existem muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que às vezes vivem uma realidade com Deus não tão clara, não tão objetiva, e que impede até mesmo de conhecer a sua própria identidade, como nós ouvimos aqui domingo passado. Porque a gente começa a olhar para Deus e estabelecer uma conexão nossa com Deus que não necessariamente expressa a realidade da verdade daquilo que Ele é. A nossa relação com Deus não expressa verdadeiramente ou na plenitude daquilo que Ele é. Porque a nossa limitação, a nossa sabe-se, a nossa, às vezes, forma de pensar ou de relacionar com Deus afeta muitas coisas daquilo que a gente poderia estar vivendo no Evangelho que nos é revelado na palavra. Eu vou dar alguns exemplos disso. Por mais que às vezes a gente seja sincero, nós não conseguimos estabelecer um relacionamento com Deus na plenitude do que Ele pode ser. Porque às vezes a gente está olhando para Deus e a gente faz, a gente cria uma certa identidade de quem Deus é, que não retrata verdadeiramente o que Ele é. Por exemplo, às vezes se eu perguntar para você, e o Marcos comentou aqui domingo passado também, naquela pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, quando ele estava perguntando o que o pessoal dizia a respeito dele, Jesus, e depois ele torna para os seus discípulos e fala assim: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quando então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declara assim: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a pergunta é, se Jesus perguntasse para nós: e vocês? O que vocês dizem que Deus é? Qual que seria a nossa resposta? Talvez nos responderiam: Deus é o meu Salvador, Deus é o meu libertador, Deus é isso ou aquilo para mim. E a gente poderia responder muita coisa de coração sincero. Mas, às vezes, a nossa vida é estabelecida naquilo que a gente enxerga de Deus e fica só nisso. Então, quando eu enxergo Deus como Salvador, e Ele é, porque Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, é isso mesmo. Deus, então, é o Deus que, desde quando lá o homem pecou, lá no Jardim do Éden, Ele já providenciou o Salvador, o seu Filho Jesus Cristo, desde aquela época. Mas toda vez que eu olho para Deus, eu falo o seguinte: o que Deus quer, então eu começo a querer entender quem Deus é, e aí eu falo o seguinte: Deus então é aquele que quer que todos nós o enxerguemos como Salvador das nossas vidas. E quando a gente vive desse jeito, quando a gente assimila ou assume Deus como aquele que salva, nós corremos um risco. Porque muitos cristãos que declaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passam a viver uma vida de quem já está salvo, e com isso, tudo que Deus precisava fazer já está feito. Vou tentar explicar isso melhor. Quando a gente assume Deus como Salvador das nossas vidas, e a gente acha que é só isso que Ele faz, eu passo então a entender o seguinte: bom, dizem por aí que existe céu e inferno.
Para o inferno ninguém quer ir. Alguém quer ir para o inferno assim, de consciência lavada? Não, ninguém. Quem quer ir para o inferno levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Então a gente começa com essa ideia de que, já que tem duas opções, céu e inferno, eu vou fazer a opção pelo céu, porque com certeza ele é melhor. Indo para o céu, para ir para o céu, só tem uma forma. Se é através do passaporte que só Jesus pode dar, então eu assumo Deus como Salvador, recebo Jesus então como Salvador da minha vida e me garanto de que não vou mais para o inferno. Garantindo que eu não vou mais para o inferno, então beleza, eu já estou com uma passagem marcada para o céu, então agora eu posso descansar e viver minha vida aqui na terra da forma como eu melhor me aprouver. Está entendendo isso, querido? O que acontece? Nós encontramos muitos homens e mulheres que creem em Deus e que vivem uma vida muito sem vergonha, desculpa a expressão, porque já tem a salvação garantido e não vive mais aquilo que provavelmente aquilo que deveria agradar a Deus. Então, eu tenho Deus como Salvador, mas a partir do momento que eu então me garanto, sabendo que agora eu sou salvo, eu não tenho uma vida de relacionamento com esse Deus como deveria ser. Então não basta eu olhar para Deus como Salvador da minha vida. Você está entendendo isso, querido? Amém? Posso ouvir um amém? Ah, então, não, ele é. Mas ele não quer que você olhe para ele identificando-o apenas como Salvador da sua vida, porque isso te restringe naquilo que ele quer ser conhecido por você. Ou então talvez você viva aquela realidade onde alguma coisa te acontece, alguma coisa que te aperta, alguma coisa que te incomoda, e aí a gente busca a Deus como Deus libertador. Amém, Deus também é libertador. Deus liberta, Deus nos livra de muitas coisas. Mas quando eu busco a Deus só como libertador da minha vida, eu corro um risco também de não ter compromisso com esse Deus. Fácil de dar exemplo disso. A palavra de Deus fala que o povo de Deus foi para o Egito. Quando ficou lá no Egito, era José que estava lá como principal servo do faraó, e foi muito bom todo mundo ter ido, porque ninguém morreu de fome, e o povo foi e viveu ali anos de fartura junto ali com o Egito, até que o faraó morreu, entrou outro faraó, e aquele povo judeu que estava ali no Egito começou a ficar assim, sabe, não tão agradável, e o novo faraó começou a olhar para o povo de Deus, pensando o seguinte: nós vamos fazer desse povo escravo, porque são muitos, eles estão se multiplicando. E aí acontece, a gente vê a história lá que está narrada no livro de Êxodo, que depois de muita busca, de muito clamor, Deus então chama Moisés e fala: Moisés, através de você eu vou libertar meu povo do Egito. Um Deus libertador. E Deus opera, e a gente sabe, são as 10 pragas, tantas coisas, milagres, tantos sinais, tantas maravilhas acontecendo, e o faraó endurecendo o seu coração, mas chega num ponto que o faraó não aguenta e fala assim: vocês saem daqui agora, vocês somem da minha vista. E o povo então sai do Egito em direção à terra prometida. Foram libertos. Mas sabe o que a palavra fala? Que eles demoraram 40 anos para chegar na terra prometida, coisa que eles poderiam fazer em poucas semanas, andando. E sabe por que eles demoraram esse tempo todo? Porque no andar da carruagem, nesse tempo que eles saíram do Egito, mesmo vendo os sinais de Deus maravilhosamente sobre eles, eles começaram a murmurar, reclamar, falar mal. Então não basta a gente olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor é o meu libertador, porque o nosso coração é enganoso. E mesmo que Deus liberte a gente de alguma coisa, nós vamos a qualquer momento reclamar e murmurar, porque talvez outras coisas vão acontecer. Jesus curou 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados da sua lepra. 9 foram embora e nunca mais voltaram, e Jesus não soube nem o que aconteceu com eles. Um voltou e seguiu Jesus. Então, na verdade, quantos leprosos foram curados? Um. Só um foi curado. Os outros foram libertos da lepra, porque receberam a bênção de um Deus libertador, mas nem por isso glorificaram a Deus e viveram louvando a Deus por causa disso. Então não basta eu olhar para Deus como um salvador, não basta eu olhar para Deus como um libertador. Isso não é suficiente para a gente poder ter um relacionamento com Deus que Ele quer e tem para as nossas vidas. Alguns olham para Deus
e buscam em Deus prosperidade. Então, veja, né? Eu falei de libertação, existe a teologia da libertação, agora estou falando da prosperidade, existe a teologia da prosperidade, que são teologias que pegam aspectos da Bíblia, mas a tratam segundo entendimentos humanos. Então tem gente que vai buscar a Deus que um poder que eles nunca conseguiram por si próprio. Buscam em Deus um poder que naturalmente, na sua própria capacidade, não conseguiram. E existe muita gente assim. Tem muita gente que já tentou de tudo um pouco e não deu certo em nada. Aí um dia ele passa assim, então eu vou ser pastor. Pastor dá certo. Tem gente que faz isso. Então eu vou ser líder na igreja. Que aí pelo menos eu vou ter algum poder, pelo menos eu vou ter moral, eu vou ter autoridade. Tem gente que faz isso. Tem gente que busca prosperidade. E existem versículos na palavra de Deus, onde Deus cita algumas coisas a respeito de nós, e que esse pessoal da prosperidade pega isso e traz uma conotação totalmente diferente. A palavra de Deus fala, por exemplo, que Deus é Pai, Jesus é Rei. Então, se Jesus é filho de Rei de Deus e nós somos também, então nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos filhos do Rei. Então, quando a gente fala assim, eu sou filho do Rei, o que é a primeira coisa que pensa? Então, toma cuidado comigo, eu sou filho do Rei. E aí a gente usa disso para se colocar melhor do que os outros, como se os outros tivessem que ter a mesma condição de olhar para você e pensar, ele é filho do rei, então eu vou respeitá-lo. E aí a gente vai tomando posse de alguns aspectos daquilo que a Bíblia fala, porque nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, porque agora, e a gente vai tomando posse disso aí, para levantar um poder que nós nunca tivemos. E a gente acha que isso está nos aproximando de Deus, e também não é verdade. Então, querido, como é que nós temos olhado para Deus? Como é que você, na sua intimidade com Deus, como é que você olha para Deus? E como é que você se relaciona com Ele? Como aquele que te salva? Como aquele que te liberta? Como aquele que te prospera? Será que é isso que tem sido a nossa busca para Deus? Será que tem sido essa a identidade que nós temos reconhecido no Deus Todo-Poderoso que está lá em cima, nos céus? Porque se for isso, nós estamos nos privando de viver algumas realidades. Porque, na verdade, o que Deus quer de nós, não é que a gente olhe para Ele como um Deus da prosperidade, um Deus da libertação, um Deus da salvação. Não. Ele quer que a gente olhe para Ele e entenda a real razão por a qual Deus se mostra a cada um de nós. E tem um versículo que eu gosto demais. E é um versículo tão bonito, mas está num livro que a gente quase não enxerga dentro da Bíblia. Porque sabe assim, então, no Novo Testamento a gente vê melhor, no Velho Testamento tem umas partes que a gente enxerga melhor, mas tem uns pedacinhos no Velho Testamento, que tem uns livros assim, que assim, quando fala assim, quando chega assim, abre aí a Bíblia no livro tal, você pensa assim, mas tinha que ser um livro desse? Porque é difícil de achar. O versículo que eu gosto está lá no livro de Oséias. Onde que é o livro de Oséias? É no Antigo Testamento. É até difícil de achar. Mas tem um versículo aqui, que mostra, que revela a razão pela qual Deus quer que nós o enxerguemos. Quando ele diz assim, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus, sem medo de estar falando uma heresia aqui, eu posso te garantir que o coração de Deus para nós humanos, a missão dele para nós humanos, é que nós o conheçamos. O desejo do coração de Deus para o seu povo é que o seu povo o conheça. Agora, quem conhece Deus na sua plenitude? Ninguém. Então Oséias, um profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, declara para você e para mim, que é para a gente conhecê-lo e o quê? Continuar conhecendo o Senhor. Porque é um processo. Eu fico pensando, até mesmo na eternidade, quando a gente for todo mundo para o céu, estiver lá na presença de Deus, nós ainda vamos conhecê-lo. Porque aos poucos ele vai revelando para nós. Eu fico imaginando assim, como é que vai ser? Não tem jeito. Eu tento, mas não tem jeito. Como é que a gente consegue vislumbrar o que vai ser a eternidade?
A nossa cabeça não consegue alcançar isso. Então eu fico pensando, a gente sentado do lado do Pai, e Ele contar as histórias para a gente. Imagina, Deus, conta agora, por que o Senhor fez aquilo com Abraão? Deus, conta agora, como é que foi aquele negócio com José? E o apóstolo Paulo, Senhor, como é que foi aquele lance lá no caminho de Damasco? Quantas coisas a gente vai ali, sabe, absorver de Deus. Mas até lá, o que o profeta Oséias fala é o que a gente precisa fazer. Conhecer a Deus e continuar conhecendo. Porque se eu busco a Deus para conhecê-lo, salvação, libertação, prosperidade. E eu sempre falo aqui, eu vou repetir, prosperidade não é dinheiro no bolso não, viu, queridos? Prosperidade, o cara próspero não é o cara que é rico. Tem muito pobre rico, é próspero, e tem muito rico que não é próspero absolutamente em nada. Então, quando eu conheço a Deus, essas coisas são simplesmente facetas de um diamante maravilhoso. Onde, do jeito que eu olho para Deus, oh, Deus, obrigado porque o Senhor me salva. Oh Deus, obrigado porque o Senhor me liberta. Mas porque eu estou conhecendo esse Deus. Então, no fundo, o coração de Deus é para que nós o conheçamos. E quando a gente entende isso, o nosso relacionamento com Ele começa a mudar. Porque Ele não se estabiliza naquilo que nós alcançamos. O nosso problema é que quando eu vejo Deus como Salvador, eu paro quando eu estou salvo. Quando eu vejo Deus como libertador, eu paro quando eu me sinto liberto. Quando eu vejo Deus como aquele que prospera, eu paro quando eu me sinto próspero. Como se eu já tivesse alcançado o nível daquilo que Ele tem para a minha vida. E isso não é verdade. Então eu preciso conhecer a Deus. Se eu coloco na minha cabeça que o coração de Deus é para que nós o conheçamos, eu não tenho limite para chegar ao seguinte, agora eu estou satisfeito, ou agora eu cheguei no patamar que dá para parar, agora está bom. Não, não existe um conhecimento de Deus que me leve a ponto de chegar e falar, agora, Senhor, eu conheço de tudo quanto é jeito. Porque é um processo, e Deus quer que eu queira conhecer mais dEle. Então, o nosso papel como cristão, meu amado, é que amanhã eu conheça mais de Deus do que eu conheço hoje. E hoje eu estou conhecendo mais de Deus do que eu conheci ontem. Porque se eu vivo todos os dias da minha vida com o mesmo conhecimento de Deus, eu estou perdendo um enorme privilégio de vislumbrar a beleza e a plenitude do que Deus quer revelar ao seu coração e ao meu. Amém? Então eu tenho que entender que esse conhecimento é algo que vai de glória em glória. Amanhã é mais, depois de amanhã é mais, e vai, cada dia mais. Porque aí eu não paro, eu não vou ser estacionado por situações que eu estou vivendo, eu não vou parar de buscar a Deus por causa de problemas que aumentaram, eu não vou deixar de querer conhecer mais a Deus porque eu cheguei num patamar onde a minha vida está boa e não preciso de mais nada, ou minha vida está terrível. Não tem lugar para parar. É cada dia buscando esse conhecimento de Deus. Então, essa tem que ser a nossa prática. Então, eu não vou descansar de Deus. Tem gente que tira férias de Deus. Tem gente que descansa de Deus como se Deus estivesse dando trabalho. Tem gente que começa a achar que assim, a vida com Deus está dando trabalho demais, então é melhor ficar nessa vida aqui humana que a gente tem. A gente troca uma vida mesquinha dos tantos anos que você vai viver, sei lá quantos, 80, 90, 100, passou de 100, já está assim, de hora extra. A gente troca esses 100 anos mal vividos por uma eternidade com esse Deus Todo-Poderoso. A gente prefere, sabe, gastar tempo com coisas que são temporárias, temporais, do que gastar tempo com aquilo que é eterno. A gente se mata, se desdobra, se acaba com coisas que vão se acabar com a gente. A gente gasta toda a nossa energia naquilo que vai morrer com a gente, ao invés de investir no conhecimento do Deus eterno, ao invés de gastar tempo naquilo que nos dará eternidade. É isso que Deus fala. Quem quer conhecer a Deus não para. Quem quer conhecer a Deus, quem entende que
Deus, o propósito de Deus é que ele seja conhecido, não para no tempo. E é isso que o profeta Oséias está falando. É isso que ele está trazendo para nós. Porque aí é um processo sem fim, que vaza para a eternidade afora. E é isso que ele quer para cada um de nós. Aí eu fui começar a pesquisar alguns versículos na palavra de Deus, que falam a respeito de conhecê-lo. E eu vou te falar uma coisa, são muitos. Porque esse é o propósito do coração de Deus. Salmo 25, 14. Olha que coisa maravilhosa que ele fala. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, porque são várias versões, tem uma outra. Eu gostei dessa versão que fala, a intimidade do Senhor, Deus nos dará a conhecer. Quando a gente busca a Deus, quando a gente quer conhecer a Deus, isso redunda em intimidade. Bater papo com Deus. Gastar tempo com Deus. Sentar, eu vou bater um papo com Deus hoje. Intimidade. Aí você fala assim, não dá para bater papo com Deus não, a gente conversa e não responde. Talvez você está faltando conhecê-lo um pouco mais. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente começa a ver que Deus vai te responder de formas variadas. Quando a gente conhece a Deus, Deus responde. Você está lá numa luta, o que eu faço, tal. Aí vem um sopro, você vai lá, pega a palavra de Deus, se abre, está lá um versículo que é a resposta daquilo que você estava querendo. Você acha que é coincidência? Não, isso é Deus respondendo. Você está conversando lá, de repente vê um irmão e fala assim, meu irmão, não sei, porque Deus pôs no meu coração que era para te falar isso. Aí você escuta aquilo lá e fala assim, Deus usou o irmão para falar comigo o que eu precisava. Quando a gente busca a Deus, quando você está querendo conhecer a Deus, Ele vai te revelar, pode ter certeza disso de alguma forma ou de outra, aquilo que é a vontade e o querer dEle. Seja pela paz do seu coração, às vezes você está pensando, gente, será que eu vou para cá ou vou para cá? Aí de repente vem aquela paz, fala assim, vai para cá, meu filho. Aí você fala assim, gente, Deus falou no meu coração, a paz para fazer isso aqui é tão grande que para mim isso é uma resposta de Deus. E é. Quantas formas Deus pode responder? Então, quantos de nós, a gente lê nesse salmo, quantos de nós, sinceramente, tem ansiado, tem desejado, tem buscado essa intimidade com Deus? Intimidade. Eu já falei aqui uma coisa que eu gosto, uma palavra, uma declaração de Lutero. A Reforma Protestante está fazendo 500 anos nesse ano, e um dos seus precursores foi Lutero. E sabe o que Lutero falava? Lutero falava o seguinte, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu gasto 2 horas em oração buscando a Deus, para que essas coisas que eu tenho que fazer possam ser feitas da melhor forma possível. Sabe o que a gente faz quando a gente tem muita coisa para fazer? Deus, me desculpa, não vai dar nem para conversar com o senhor. Não é verdade? Deus, o senhor entende. O trem está feio para mim hoje. Segundona. Amanhã é segunda-feira, gente. E segunda é barra pesada. A gente faz isso. Ao invés de buscar Deus mais, ao invés de conhecer Deus mais, a gente faz o contrário. A gente quase pede desculpa. Deus, desculpa, mas hoje não vai dar para a gente bater papo, não. E já parte para as atividades. Só que a gente não entende, se você buscar a Deus, aquilo que você gastaria 2 horas para resolver, você resolve em 5 minutos. Então você ganha tempo, na verdade. Por quê? Porque Deus quer se tornar conhecido a nós. Olha o que Jeremias fala, Jeremias 9, 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha que fantástico. Glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. É Deus falando. Lê isso aí. Imagina a voz de Deus para você, meu querido, falando assim, fulano, Marquinho,
O que eu quero é que você me compreenda e me conheça. Ouve essa palavra de Deus para a sua vida, querido? É Deus falando para o seu coração. Você pode compreender Deus e conhecê-lo, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele tem para a sua vida. Mesmo Jeremias 24:7, olha o que Ele diz. O próprio Deus dizendo: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Eu lhes darei. Deus é tão craque, Deus é tão maravilhoso, que você pode falar o seguinte: não consigo conhecer Deus. Aí Deus fala assim: meu filho, calma, tranquilo. Eu vou te dar um coração capaz de me conhecer. Você não está conseguindo conhecer Deus? Deixa Deus te dar esse coração. Eu lhes darei um coração capaz. Então veja, nós ouvimos aqui o testemunho do Rafael, que toda vez que ele achou que ele era capaz, a coisa ficou esquisita para o lado dele. Não foi, Rafa? Porque ele entende que não é na capacidade dele que as coisas acontecem. E aí Deus também sabe disso. Então ele fala o seguinte: olha, querido, se você está tendo dificuldade na sua capacidade de me conhecer, fica tranquilo. Eu te darei um coração capaz de me conhecer. Olha que maravilhoso que Deus faz. Deus, então, Ele sabe da nossa limitação, Ele trabalha para que essa limitação seja superada. Então não é uma coisa fundamentada na gente, não é uma coisa fundamentada no que a gente quer, mas é algo que Ele dá, um coração que Ele mesmo oferece para a gente. Isso é fantástico. E aí a gente vai. Quando Jesus está lá orando, no capítulo 17 de João, e ele está falando com o Pai a respeito de nós, ele traz aqui uma declaração fantástica, porque ele fala para que nós possamos buscar a Deus e conhecer o Pai como Jesus o conhecia. Se a gente for nas cartas de Paulo, deixa eu abrir aqui, Paulo. Em Efésios, Paulo fala o seguinte: eu vou ter que confessar para vocês, agora que eu vi, eu imprimi os versículos aqui e a tinta acabou, não apareceu na minha folha. Agora eu não tenho a referência. Mas Paulo fala para os Efésios: oro para que vocês conheçam a plenitude do Deus vivo. Paulo declara, e ele quer que nós tenhamos o conhecimento pleno de quem Deus é. É o conhecimento na totalidade daquilo que ele se dispõe a ser conhecido por nós. Paulo fala isso na maioria das suas cartas, fala em Efésios, fala em Filipenses. 1,17, o que fala lá? Então vamos ler. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele repete isso em Filipenses, ele repete isso em Colossenses, porque Paulo, eu fico imaginando Paulo quando escreve as suas cartas, Paulo, ele tenta trabalhar com as palavras para que sejam as mais fortes possíveis para nós entendermos o que ele quer dizer. E Paulo usa esses termos. Paulo usa muitos termos de plenitude, de completar, de pleno, de íntegro, de inteiro, para que a gente tenha essa ideia do Deus que quer operar e falar em nós. Como nós temos em Colossenses, vamos ler Colossenses 1, 9 e 10.
onde ele declara também: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo, então, declarando a oração dele pelos colossenses. E ele declara: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, e a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então veja como Paulo expressa o seu desejo. As suas orações eram recheadas de pedidos, de clamores a Deus, para que aquele povo por quem ele estava orando pudesse ser pleno no conhecimento daquilo que Deus era, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Então, amados, quantas coisas fantásticas a gente pode achar aqui na palavra de Deus, no sentido de trazer essa revelação do Deus que quer ser conhecido por nós. Então, se a gente perguntasse para Deus: Deus, o que é o desejo do seu coração em relação à humanidade? Eu creio que Deus responderia assim: meu filho, que vocês me conheçam. Que eu me torne totalmente, plenamente conhecido por vocês. Porque isso altera, muda e transforma as nossas vidas. Então esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração do Pai, para que nós filhos tenhamos essa permanente, essa busca constante de conhecê-lo, de saber quem Deus é, de saber o que Deus gosta, de saber o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Pensa se todos nós entendermos o seguinte: eu vou fazer isso porque o meu Pai gosta. Já pensou se tudo que nós fizéssemos na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja onde estivermos, seja no lazer, seja onde for, se a gente ao agir, a gente pensar o seguinte: eu vou fazer isso porque eu conheço o meu Pai e eu sei que Ele gosta disso. Já pensou? Já pensou como é que a nossa vida mudaria? Já pensou como que o nosso agir uns para com os outros mudariam? Por que quando lá, a parábola do bom samaritano, está lá o rapaz lá estourado, lá foi assaltado, foi roubado, bateram no cara, o cara estava caído lá na beira do caminho, aí vem um sacerdote, passa reto, vem o levita, passa reto. Sabe por que eles passaram retos? Porque eram homens que não tinham o conhecimento de Deus. Porque se tivesse o conhecimento de Deus, entenderiam o privilégio de poder abençoar aqueles que estavam passando por necessidades e por dificuldades. Sabe por que a gente não abençoa? Porque a gente está preocupado só com a gente mesmo. Quem se preocupa consigo mesmo, quem só pensa em você mesmo, é gente que não conhece a Deus. Porque com certeza, nós podemos, sabe assim, declarar sem medo de errar, que a vontade de Deus é ser conhecido, para que nós possamos abençoar como Deus abençoa, para que a gente possa fazer o bem como Deus faz o bem, para que a gente possa ser instrumento de bênção como Deus faz, através do seu Filho Jesus. Oséias, naquele mesmo capítulo que ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, um pouquinho para frente, no versículo 6, olha o que ele declara. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso foi escrito na época do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento era normal o sacrifício. Sacrifícios precisavam ser estabelecidos para que houvesse perdão de pecados. Naquele tempo, então, quem pecava, quem fazia uma coisa errada, tinha que matar um animal, sacrificá-lo, o sacerdote tinha que derramar o seu sangue para que perdão fosse estabelecido. Então, no meio a essa realidade, o próprio profeta declara: olha, não é sacrifício que Deus quer. Não é holocausto, não é, sabe, não é ofertar animais um atrás do outro. O que Deus quer é conhecimento dele. Amém, queridos? Então, só para a gente lembrar, terminar, nós temos hoje o privilégio de estar celebrando a ceia do Senhor. Então, só para a gente terminar,
Lembra que para desfrutar as coisas do reino, as coisas que Deus tem separado para nós, isso vai ser sempre proporcional, presta atenção, isso vai ser sempre proporcional ao conhecimento que você tem de Deus. Quanto mais você o conhece, mais você desfruta do que Ele tem para você. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos dispomos a amar. Porque o amar não é um sentimento. A gente não ama porque sentiu aquela vontade de amar, você acorda com aquela vontade de amar. Não, gente, a gente ama porque Deus nos ensinou a respeito disso. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo do amor que Ele me ensinou e mais eu me disponho a amar. Quanto mais eu conheço a Deus, mais nós vamos nos conhecer. Então, para eu saber qual que é a minha identidade, eu preciso conhecer a Deus. Quem que eu sou? Conheça a Deus e você vai saber quem você verdadeiramente é. Estou falando bobeira, Marcos? Não é isso que você pregou domingo? Você quer saber de você? Você quer saber qual que é a sua identidade? Conheça a Deus. Conheça cada vez mais a Deus, que você vai saber cada vez mais quem você é. Quando a gente conhece a Deus, mais nós temos convicção daquilo que somos, mais nós sabemos quem somos, mais nós vamos conhecer o que agrada o coração do Pai, mais nós vamos saber o que pode ser feito para que o reino de Deus seja avançado, mais as coisas desse mundo perderão importância nas nossas vidas. Tem gente dando muita importância nas coisas desse mundo, e coisas que não vão valer absolutamente nada na eternidade. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais as coisas eternas passarão a ocupar lugar nas nossas vidas. Mas, por outro lado, o não conhecimento de Deus, quanto menos eu conheço de Deus, mais eu sou escravo do meu pecado, mais eu sou egoísta, mais eu quero as coisas só para mim, mais eu quero as coisas, mais eu cobiço as coisas dos outros, e vai por aí afora. Ambicioso, ganancioso, egoísta, maquinador de mal, tudo isso é fruto de quem? Não conhece e nem busca conhecer a Deus. Então são dois extremos. De um lado nós temos o pleno conhecimento de Deus, do outro lado nós temos a total ignorância desse Deus. Aonde você está nessa reta que une esses dois pontos? Nós somos mais por conhecimento de Deus, nós somos mais por ignorância total, nós estamos no meio do caminho, nem morno, nem quente, nem frio, morno. Aonde eu me coloco? Nessa estrada de buscar a Deus. Uma coisa eu sei, meus queridos, que o Deus que nos criou, que nos resgatou em Jesus, é o Deus que quer que nós o conheçamos cada vez mais. E é isso que eu quero deixar no seu coração em nome de Jesus. Para que a gente não seja mais sabe assim, mais um grupo de pessoas cristãs com pouca atividade do amor de Deus. Que a gente não seja mais um grupo de pessoas que vão na igreja. Que a gente não seja mais um grupo de pessoas religiosas. Porque isso não quer dizer que conhece Deus. Mas que nós sejamos partes de um grupo de pessoas que não se cansam de buscar conhecimento do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Busca ser parte desse grupo que está no extremo do conhecimento. Busca ser parte do grupo que está sempre querendo mais desse Deus. Porque isso vai abrir nossa visão, vai abrir nosso entendimento, vai abrir o nosso coração para muitas coisas que a gente não tem vivido até hoje, que a gente não tem percebido, que a gente não tem experimentado. E eu tenho certeza que Deus quer trazer muitas experiências para cada um de nós, mas as experiências também são proporcionais à disposição nossa de conhecê-lo. Conheça Deus. Quanto mais, com certeza, mais experiências você vai viver na presença dele. Mais coisas maravilhosas você vai ver. Mais milagres vão ser perceptíveis, mais poder vão ser manifestos, mais coisas vão estar acontecendo, porque a gente se dispôs a conhecer esse Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria ter uma palavra de oração contigo. Você melhor do que ninguém sabe qual tem sido a sua disposição de conhecer esse Deus.
Tem gente que talvez possa nem conhecê-lo como Salvador, como Libertador, quanto mais de conhecê-lo como Ele quer. Mas uma coisa eu sei, meus queridos, todo tempo é tempo para buscar a Deus. Todo tempo é tempo para conhecermos dEle. Eu queria orar para a sua vida, para que esse desejo fosse cada vez mais intensificado. Eu não vou pedir para você levantar, eu não vou pedir para você se manifestar. Porque no fundo, a esperança do meu coração é que todo mundo quer conhecer a Deus mais. E talvez se eu pedisse para levantar, quer conhecer a Deus mais, e alguns ficassem sentados, ia ser tão decepcionante, que eu prefiro crer por fé, que todo mundo aqui tem uma resposta ativa para isso. Pai, eu quero em nome de Jesus, eu quero te louvar porque o Senhor se deu em conhecimento a nós. O Senhor é um Deus que desde a eternidade se propôs a ser conhecido. E por isso, de formas tão variadas e tão maravilhosas, o Senhor se deu a conhecer. Por tudo aquilo que a gente lê na tua palavra, por toda a história do teu povo, por toda a história daquilo que Jesus fez quando aqui na terra, nós podemos, Pai, constatar a disposição do coração do Senhor de se fazer conhecido. E nós queremos te louvar por isso, Pai. Porque toda vez que o Senhor se revela a nós, o Senhor nos dá o privilégio de conhecê-lo mais. E conhecendo mais, poder viver a verdade do teu evangelho. A verdade da tua palavra. A verdade do amor transformador do Senhor. E a minha oração aqui hoje à noite, ó Pai, é para que todos nós, sem exceção, todos nós aqui sejamos, Pai, enriquecidos, como a tua palavra nos falou em Jeremias, com um coração capaz de te conhecer. Deus, nós queremos ter esse coração capaz, capacitado por ti mesmo, de te conhecer, de te conhecer, de te conhecer cada vez mais. Pai, nos dá fome e sede da tua palavra, nos dá fome e sede da tua justiça, nos dê vontade, Pai, nos dê um coração disposto a te buscar cada vez mais. Porque no fundo é isso que nós queremos fazer, ó Deus, porque entendemos que é isso que o Senhor preparou para cada um. O privilégio de te conhecer cada vez mais. Pai, enche o nosso coração com essa vontade, enche esse nosso coração com essa disposição. Pai, que a gente possa sair daqui e entender que a nossa semana pode ser diferente. Pode ser diferente do que tem sido, Deus, meses e meses aí para trás. Pai, que a gente possa começar uma semana entendendo que a gente pode te buscar mais. Que a gente pode gastar mais tempo contigo, Deus, sabendo que nós estamos investindo numa melhora das nossas próprias atividades. Pai, que a gente possa buscar o Senhor entendendo que não tem nada mais valioso e precioso do que as coisas eternas daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Enche o nosso coração com esse desejo, com essa vontade, Pai. Dá-nos mesmo um coração capaz de te conhecer. É a nossa oração, é o nosso clamor. É o que nós te pedimos agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.